Olá pessoal, saudações a todos. Um desfile de múmias e faraós em plena Páscoa. É possível isso? Me acompanhe nesse vídeo para você entender o que aconteceu. Saudações a todos, começando mais um vídeo com um acontecimento inusitado. Vou usar essa palavra que ela se assemelha mais ao mundo tradicional. Mas para quem estuda, para quem pesquisa, realmente tem todo um lado oculto por trás desse fato. Bom, para começar eu quero agradecer a quem participou da live, né, principalmente essa live do último domingo, cujo tema era muito interessante, né? Eu falava justamente sobre Páscoa e ressurreição, o que isso significa para a vida de vocês. Um tema muito importante para os dias atuais. E expliquei o significado da Páscoa, a Páscoa relativa a Êxodo, a Páscoa relativa à ressurreição de Cristo. E tudo isso foi muito bem absorvido pelas pessoas que participaram da live. Tanto é que eu recebi muito elogio, recebi vários e-mails, muito agradecimentos e realmente as pessoas ficaram muito satisfeitas. Basta você assistir, eu gostaria até que você assistisse essa live se você não assistiu. Tem aqui no canal, né? E é uma live que está lá o chat com os comentários, as pessoas participando. Foi algo incrível, algo muito bonito. E todo mundo que teve o privilégio de assistir está aproveitando esses conhecimentos. Eu queria até comentar sobre esse desfile que houve das múmias de sábado para domingo, mas eu não quis estender para a live não ficar muito longa. Este acontecimento foi algo inusitado, né? No último dia 3 de abril aconteceu um desfile de múmias, um desfile onde, segundo a imprensa, segundo o pessoal lá do Egito, foi retiradas as múmias do Museu do Cairo e levadas ao outro museu, né? Um traslado de múmias para o outro museu novo que eles finalmente construíram, que há anos eles estavam tentando fazer e nunca terminava, né? Para quem já visitou o Cairo, tem lá o museu original, acho que é o museu de 1900 ou um pouquinho antes, com aquela arquitetura meio francesa, meio italiana, um museu até bonito de arquitetura, mas muito amontoado de coisas. E é até interessante quando chega lá, é um museu que tem muito acervo, né? Muita informação, mas assim uma coisa muito tumultuada, né? Então não chama tanto atenção como museu, mas chama muita atenção pela história, pela arqueologia que há lá, né? E realmente há muito tempo eles estavam tentando fazer um museu mais organizado, mais elaborado, mais novo. Esse museu, né? Então ficou pronto. E aí escolheram uma data especial, né? Não foi por um acaso, para fazer o traslado dessas múmias. Bom, poderia fazer normalmente como qualquer coisa, né? Que tem um certo valor, né? Colocar ali e levar para outro lugar com todo cuidado para não estragar, tudo mais, que tem toda uma história naquele material. Mas foi feito, na verdade, um evento, o chamado desfile dourado, né? A parada dourada, ou a parada de ouro, né? A Golden Parade, como eles falam. E essa parada foi realmente um desfile, onde os faraós saíram em carros que simbolizavam as naus, né? Simbolizavam todas aquelas arcas, e foram para um outro museu, todos colocados em cápsula de nitrogênio, todos os cuidados possíveis. E aproveitando o ensejo, houve uma grande celebração no Egito, uma celebração poderosa, uma coisa digna de Hollywood. Aliás, quem não conhece, quem não entende o que aconteceu, vai olhar e falar: isso é um filme que fizeram, né? Parece uma coisa assim meio artística. A princípio o lado ingênuo falará isso, né? Que bonito, uma homenagem, colocando as coisas do passado, relembrando, muito legal. Mas para um lado mais oculto, nós percebemos que houve realmente uma ritualística que invocou muita simbologia, que invocou muita coisa ligada ao Egito. Puxa, mas no Cairo, no Egito, não era o certo então invocar o Egito?
Sim, mas o Egito dos faraós, aquele Egito onde de lá saiu a escrita, de onde saiu saiu a ciência, de onde saiu tudo que nós temos no mundo atual. Que inclusive, se você quer entender um pouco mais sobre isso, eu aconselho você a assistir a última live desse domingo que eu explico claramente alguns detalhes sobre essa questão. Né? Uma coisa muito importante, se você quer entender a história atual, você precisa entender a história anterior do Egito. E você entenderá tudo o que está acontecendo. Mas você que acompanha o canal sabe muito bem como eu lido com esses fatos. Então, pensando assim a princípio, né, tivemos um empoderamento ali do presidente, né, o Al-Sisi, né, cujo nome dele é Abdul Fattah Khalil Al-Sisi. Ele é o chefe das Forças Armadas e também o presidente do Egito. Então imagina, passando todos aqueles faraós de uma forma histórica, eles representam uma história. E esses faraós simbolizavam todo o progresso, todo o poder que o Egito tinha numa antiga época. Então é lógico que o presidente mostra, olha, está aqui, o Egito não está apagado, ó, mostrando a história, que o Egito também fez parte da história, nós estamos aqui, todo o poder realmente nisso. Mas entrando para um lado oculto, onde realmente as pessoas que buscam o meu canal tentam compreender, vocês precisam perceber uma coisa. Quando foi escolhida a data? Não foi por um acaso. Não é simplesmente porque foi autorizada a mudança. Foi tudo escolhido realmente com sentido, pode ter certeza disso. Então, veja bem, no dia 3 nós temos o final da Pesach judaica. Né? Começou lá no dia 27 e foi até o dia 3, eu expliquei isso na live. E no dia 4 nós temos a Páscoa de Jesus, né? A Páscoa da ressurreição, a Páscoa católica. Então nessa transição, porque são duas Páscoas que coincidiram muito próximas esse ano, nós temos o dia 3 onde ocorre esse evento da transferência das múmias. E é interessante porque eu já cheguei a visitar essas múmias de perto quando estive no Egito e, lógico, pelo lado da história é emocionante, né? É um lado arqueológico, são coisas que contam o que aconteceu no planeta e elas estão num estado preservado, né? Aliás, não são só as múmias, quando você vai ao museu tem bastante coisa ali, né? Tem até o tesouro de Tutankhamon ali e tudo mais. Mas é interessante que quando eu vi passar o vídeo, né, com todo o trajeto das múmias, percebes que são todos da dinastia 18, né? A 18ª dinastia. É interessante porque são múmias que são contemporâneas do Êxodo realmente, né? Tem Tutemés III, né, que eu já vou explicar um pouco para vocês, e outros também, né? Uma coisa interessante, não estava lá a múmia de Tutankhamon, né, que ela já está lá no Vale dos Reis, se eu não me engano. Ela não fazia parte desse acervo. Mas tudo isso aí tem uma grande representação. O que será que há por trás disso? Além de toda essa ritualística que vocês vão perceber no vídeo, né, que tem as pessoas ali dançando em volta do obelisco, né, tem os carros, tem a simbologia, tem a numerologia, tem todo um lado que, se você pesquisa, você vai entender o que isso significa na história atual, porque se você quer entender a história atual, você precisa entender a história do Antigo Egito. Vocês precisam perceber a questão do anticristo. Aí muita gente até torce o nariz, né? Mas sabemos que a coisa ela se torna muito complicada quando você tem duas filosofias contrárias, né? Porque até então, quem são as múmias? Elas são filhas de Nefelins. Os faraós das múmias, na verdade, são filhos de Nefelins, são filhos de serafes, que são hibridização de raça humana. Não pensam que eles eram seres humanos normais, pelo contrário, eram seres de superpoderes, por isso que eram chamados de deuses na época. E eles tinham toda a questão de ser deuses, né? Deus Sol, né? Tote, e várias informações, né, ligadas realmente a cada faraó.
E se você quiser entender um pouco mais tudo isso, eu aconselho você a aprender sobre a era pré-diluviana. Em Gênesis 6 se fala-se muito isso nos estudos da Bíblia. Enfim, essa questão tem a ver com a semente da serpente, onde surgem esses seres. Por isso que depois deles nós tivemos toda uma transformação na história do planeta. Por isso que toda a humanidade é calcada sobre a história egípcia, né? A história babilônica, vocês precisam entender. Tudo isso é calcado realmente nessas informações. Somos o que somos hoje nessa sociedade por causa dessas informações. E tudo isso está ligado a uma grande escravidão, que eu já expliquei também. Agora, por ali nós temos realmente uma celebração, não só dessa volta dos faraós, como também a mostra do que pode acontecer no futuro com relação ao anticristo. Eu sempre falo que o que está acontecendo no mundo agora não é apenas uma pandemia, mas sim uma mudança total de todos os padrões mundiais. E é isso que você não pode realmente só aceitar como só um desfile, só uma transferência. Não, pelo contrário, existe uma parte política ali, né, do Al-Sisi, e existe uma parte oculta dessas múmias sendo veneradas, né, desses faraós sendo venerados. Para vocês terem ideia, existem milhares de múmias no Egito, mas é óbvio, né, que existem as principais que são dos faraós e das rainhas que fizeram parte dessa história. Bom, o que você precisa entender é que isso foi um ritual, uma cerimônia de adoração. Não foi um simples translado ou uma questão bonita de Hollywood. O que nós temos ali é a invocação, por exemplo, de Thoth, que é o deus do abismo, que é revelado na Bíblia como Abaddon ou Apoleon. As pirâmides, por exemplo, estão conectadas com Órion, e eu já fiz programas explicando o que é Órion, quem são os seres de Órion. Mas pense, né, em Predset, está conectado justamente com a perdição. Enfim, é isso, pessoal. Acho que nada é por acaso. Vocês precisam realmente ter olhos e ouvidos e consciência para coisas maiores. E estamos realmente no momento crítico da raça humana, na história da raça humana. Um momento onde o mal se revela cada vez mais. E isso nos mostra que temos que estar conectados com a verdade, conectados com a realidade. Muita gente talvez não vai compreender isso que eu estou falando, mas antes de encerrar esse vídeo, eu queria que vocês compreendessem o significado de toda essa história. Lá no filme que apareceu da Disney, acho que foi, de Hollywood, não sei, que aparece o Êxodo, né? Que conta sobre o Êxodo, lá eles falam que o faraó contemporâneo de Moisés, né, o Moshe, era Ramsés. Mas na verdade, pela pesquisa que eu tenho, pelas informações das viagens que eu já fiz, eu creio realmente que seja outro faraó. E sim, o faraó Tutemés III. Esse realmente tem mais conexão com tudo que aconteceu na questão do período de datas, o período histórico. Lembrando que essa época aconteceu mais ou menos aí em torno de 1300 a.C., né? Mas para você compreender, né, quando olha todas aquelas múmias sendo levadas de um lado para o outro, é óbvio que para o povo se mostra o que? Os faraós estão aqui, né, mostrando que eles já foram história, que eles são poderosos. Mas existe um outro que podia ter se tornado faraó, que é Moisés. Se Moisés seguisse o que ele poderia ser no Egito, ele seria também reconhecido como faraó e estaria ali no meio de todas essas múmias, sendo lembrado apenas como um objeto histórico. Mas na verdade Moisés simplesmente abdicou de tudo isso e optou ir pelo deserto para levar o povo hebreu para a salvação. Essa escolha dele realmente transformou totalmente o que é Moisés na história. Tanto é que Moisés, ele se torna então uma pessoa de glória, relembrada em todos os momentos como alguém que levou o povo para a terra prometida, que já fez essa saída, salvou o povo da escravidão.
Olha que significativo tudo isso. E o Deus de Moisés é o Deus realmente o Criador, enquanto que é diferente do Deus Osíris, que era o Deus do Temés III. Então olha que significado importante tudo isso. Parece brincadeira, né? Mas vocês precisam compreender um pouco de história. E se você quiser um pouquinho mais fundo em toda essa significância, pensa, por exemplo, em Cristo, né? O Chopai Pandira. Ele é o grande símbolo cristão, onde ele não está como um objeto também histórico numa tumba sendo demonstrado no museu, mas sim como um ser filho do Pai, desse mesmo Deus de Moisés, que realmente fez a ressuscitação. E ele, como ressuscitou, não tem cadáver para contar a história. Então olha que coisa profunda. E é justamente essa conexão com o Messias que traz realmente a grande revelação. Por isso que eu falo que tudo isso tem a ver com a chegada do anticristo, a criatura que trará a paz momentânea no planeta Terra e a união dos povos, onde muita gente ficará convencida que estamos num período de paz, estará tudo legal, tudo bem. Mas a verdade serão os preparativos para as dores do mundo e o preparativo realmente para a perda da liberdade. Bom, mas aí já é uma história um pouco mais profunda para eu contar, e o objetivo de hoje era só apenas explicar um pouco sobre esse desfile apoteótico, né, das múmias em plena Páscoa. Gostou desse vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no canal, divulgar para as pessoas que você gosta, e realmente é importante você aprender sobre cosmogênese, fazer parte dos meus cursos, dos treinamentos, para você compreender tudo isso, como significa a história da humanidade, uma história que muitas vezes não é contada em livros, mas sim contadas de mestre a discípulo, de boca a ouvido. Bom, fique realmente na luz, honrar a todos e até o próximo vídeo.